Oi, eu sou a Thaís, professora de Patchwork da Facil Casa dos Panos, e hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsa maleta. É um projeto antigo que eu remodelei e eu estou usando um tecido que foi projetado por mim, em parceria com Fernando Malui Tecidos. O tecido e todo o material dessa bolsa vocês encontram no nosso site www.facilcasadospanos.com.br. É isso aí, vamos começar? Bom, então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar os nossos tecidos conforme os moldes que seguem no projeto. Então, vocês vão observar no projeto que tem um molde que a gente vai cortar na entretela. Observem que o molde da entretela ele é menor do que o molde que é cortado no tecido. Isso serve para dar uma encorpada na nossa bolsa. Então, depois de colocar a entretela atrás do tecido, nós vamos colar na manta R2 e vamos quiltar conforme vocês desejarem. No caso aqui, eu vou mostrar uma outra peça, olha, essa é a frente da bolsa. Então eu quiltei usando as linhas que eu já tenho aqui, ó, do meu próprio tecido, ok? Então eu vou fazer isso na frente e costas da bolsa, nas duas laterais da bolsa, aqui eu já adiantei uma parte. Lembrando que todas elas possuem a entretela atrás do tecido e em seguida a manta, ok? Isso vai estruturar bem a nossa bolsa. O fundo da bolsa, vejam aqui, ó. Eu também já quiltei, só que o fundo da bolsa ele é um pouquinho diferente. A gente posiciona sobre a manta R2 e isso daqui é o feltro estruturado branco. Também ele vai ser cortado, olha, menor do que o tecido e a manta. E aí a gente quilta, ok? Então, feito isso em todas as peças externas da bolsa, olha só o que a gente vai fazer agora aqui no fundo. Como vocês podem ver aqui, eu já coloquei, olha, 3 bailarinas, eu vou colocar a quarta aqui para vocês verem, tá? Só para dar um charme na bolsa e se vocês apoiam ela em algum lugar, o fundo não fica encostado no chão. Então, ó, vou marcar 6 centímetros daqui, 6 centímetros daqui. Com a ajuda de alguma ferramenta, um furador, ó, a gente vai fazer um furinho e eu vou colocar a bailarininha. Vou mostrar para vocês, olha, ela é bem fácil de trabalhar, tá? Todos esses materiais que eu estou usando aqui vocês encontram em nosso site www.facilcasadospanos.com.br. Então, ó, é necessário abrir um furinho grande para a bailarina poder entrar, tá? Aqui desse lado a gente só vai abrir as duas perninhas da bailarina, ó. Se tiver muito duro, vocês podem usar um alicate ou qualquer coisa para ajudar, certo? Então assim, olha, o meu fundo ficou com 4 bailarinas. Próxima etapa agora vai ser unir o fundo da nossa bolsa com a frente e as costas, olha só. Então eu vou unir essa peça aqui e a outra peça que eu ainda vou quiltar vai vir desse lado. Então a gente vai ficar com uma peça inteiriça, ok? Ó, pessoal, então aqui eu já uni o nosso fundo, a frente e as costas da minha bolsa. Então vocês vão ficar com uma peça comprida assim. Uma dica que eu preciso dar para vocês é a seguinte: aqui, olha, onde eu coloquei 2 camadas de feltro estruturado junto com a manta R2, se vocês não conseguirem costurar isso na máquina, porque fica realmente bem grosso, a ideia é estruturar bem o fundo da bolsa. Então vocês podem prender essas 2 camadas de estruturado apenas com a bailarina. Quilta só o tecido na manta R2 e depois prende essas 2 camadas de estruturado com a bailarina, ok? Então a nossa próxima etapa agora vai ser encapar o nosso espaguete ou o cordão, o que vocês preferirem usar. Então a gente vai seguir as medidas do projeto. Cortei a minha tirinha aqui, olha, vou fazer o meu espaguete dessa cor. Então eu vou mostrar aqui para vocês como vocês vão fazer isso na máquina utilizando o calcador próprio para costurar ao vivo. Vou encaixar o espaguete aqui dentro, dobro o meu tecido e o pezinho que eu gosto de usar é esse aqui, olha. Ele tem 2 vãos. Então o vão desliza em cima do espaguete. Vou mostrar aqui, ó, para vocês. Vendo? O vão ele desliza em cima do espaguete.
fica mais fácil para encapar e para costurar ele depois. Então vocês vão encapar o espaguete na medida que segue no projeto, né? Então o espaguete vai ficar assim, olha. Certo? Encapei já todo o meu espaguete. E o próximo passo vai ser costurar o nosso espaguete em volta dessa peça aqui que a gente montou. Então a gente vai começar daqui do fundo, deixa essa parte solta, que depois eu vou mostrar o acabamento para vocês, tá? Então, seguindo ainda utilizando aquele calcador, a gente vai costurar na volta toda dessa peça aqui, ok? Ó, gente, então costurei todo o espaguete no contorno aqui da nossa peça. Aqui, olha, nos cantinhos, nas curvas, eu dei pix, tá? Para ele se moldar aqui a curva. E depois é interessante a gente passar um zigue-zague aqui em volta para que isso fique bem preso. Na hora da gente fechar a bolsa facilita, tá? Então, ó, vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o acabamento aqui do vivo. Essa parte estava soltinha, né? Comecei a costurar mais ou menos daqui. E, ó, eu deixei o vivo passar um pouquinho mais do que o meu começo aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou soltar, ó. A ideia é tirar o cordão de dentro. E eu vou cortar esse cordão bem rente ao começo aqui do meu espaguete, olha. Agora eu vou dobrar a pontinha para dentro, para dar o acabamento. E essa parte vai aqui por dentro, olha. Uma encapa a outra. Então agora a gente continua com a costura só para finalizar aqui, ok? A próxima etapa, nós vamos fazer as alcinhas. Então é o seguinte, olha, vocês vão cortar conforme tem no projeto, vão dobrar direito com direito, costurar com pezinho de máquina e desvirar. E cada alcinha dessas vocês vão rechear com um pedacinho de manta, ó, e vão rebater a costurinha dos dois lados, tá? Então a ideia é enroscar uma argolinha em cada alcinha e a gente vai prender cada alcinha aqui, ó, na frente e costas da bolsa, uma aqui e outra aqui, duas desse lado e duas do outro lado, para deixar pronto para depois encaixar a alcinha de couro aqui, ok? Bom, coloquei as alcinhas com a argola, certo? E do outro lado a mesma coisa. Então agora a gente vai reservar essa peça, agora a gente vai colocar o zíper nas laterais da bolsa. Então, primeira etapa, gente, a gente vai colocar o cursor no zíper. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu abro o zíper, eu vou tirar um pedacinho dos dentinhos do zíper. E aí, o meu cursor, ele tem um lado mais arredondadinho, ó. Esse lado arredondado é o que vai entrar no zíper. Então, eu encaixo essa peça maior primeiro. Primeiro de um lado, depois do outro. E ele entra facinho, vendo? Então, ó, coloquei o meu cursor no zíper. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse zíper com 6 centímetros a menos do que o tamanho aqui do meu molde. Essa é a lateral da bolsa. Então vocês vão medir quanto tem aqui e vão cortar o zíper com 6 centímetros a menos. Porque a gente vai fazer um acabamento de tecido, ó, nas extremidades do zíper. Então, aqui eu já vou acertar, ó, só para mostrar para vocês. Vou posicionar direito com direito, em cima, e aqui também, ó, embaixo eu vou fazer um sanduíche com o zíper no meio, tá? E aqui a gente vai costurar com um pezinho de máquina. Então a gente vai fazer isso nas duas extremidades do zíper depois que vocês cortarem ele do tamanho com 6 centímetros a menos do que tem aqui, ok? Olha só, meninas, eu costurei os tecidinhos nas duas extremidades do zíper. Então, observem que ele ficou exatamente do mesmo tamanho que essa lateral da bolsa. Então agora, o que eu vou fazer? Vou posicionar direito com direito, direito do zíper com o direito do meu tecido. Quem preferir pode prender com um zigue-zague antes.
Quem quiser já pode colocar o forro aqui, olha. Então, direito do forro nas costas do meu zíper. Então, a gente coloca bem certinho aqui. E nessa etapa, tem gente que prefere usar o calcador próprio para zíper. Eu gosto de trabalhar deslocando a agulha da minha máquina para a esquerda. Então, eu sigo com o meu pezinho da máquina, ó, bem encostadinho no dentinho do zíper aqui. Porque fica um espaço suficiente para o cursor correr e não ficar enroscando, ok? Passei a costura aqui. Agora, a gente vai desvirar o forro, ó. Jogo o forro todo aqui para trás. E a gente vai rebater uma costura aqui para manter o forro dobradinho para trás. E em seguida, a gente vai repetir o procedimento com a outra lateral da bolsa. Então, meu zíper tá aqui. Eu vou pegar a outra lateral da bolsa, posicionar aqui e fazer a mesma coisa, fazer o sanduíche com a outra parte do forro também, ok? Então, meninas, ó, eu já coloquei as duas peças dos dois lados do zíper, rebati a costurinha. Vou virar aqui o lado do forro para vocês verem como ficou também. Rebatido, tá? Então, essa etapa tá pronta. Agora, a gente vai trabalhar com o forro, esse aqui a gente reserva, com aquela peça mais comprida de forro que tem no nosso projeto. Então, agora a gente vai fazer os bolsinhos. Então, de acordo com a medida que a gente tem lá, a gente vai cortar o tecido, vai dobrar ao meio, tá? A gente vai passar uma costurinha aqui assim, ó, seguindo o meu dedo. Vai deixar uma abertura aqui pra gente poder desvirar o bolso. Então, costuramos aqui, deixa a aberturinha para desvirar o bolso. Olha, aqui eu já tenho um montadinho, já costurei e já desvirei. Então, a ideia é a gente colocar um bolsinho aqui e o outro bolsinho aqui na outra ponta, tá? Essa peça dentro da bolsa, ela vai ficar assim, olha, só para vocês terem uma ideia, ok? Então, vai ficar um bolso aqui e outro bolso aqui, beleza? Olha, coloquei já os bolsinhos nos dois lados do meu forro. Então, aqui, olha, como vocês podem ver aqui, eu fiz uma costurinha na diagonal, porque isso segura melhor o bolso. Quando a gente coloca alguma coisa dentro dele, ele não cai pra frente, ok? Então, depois de feito isso, a gente vai marcar os meios desse molde maior. Então, assim, olha, eu já marquei, já fiz um picotinho com a tesoura. E aqui também, ó, meio e meio, tá? Porque a gente vai começar fechando o forro da bolsa. Agora, ó, eu voltei com essa parte, tá? E aqui, ó, meu meio é aqui bem no meio do zíper, aqui e aqui. E nas outras pontas eu também fiz um picotinho, uma marquinha, marquei os meios. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vou posicionar direito com direito. Então eu vou dar uma prévia aqui para vocês entenderem como vai ficar o forro. Porque essa bolsa é uma bolsa maleta, né? Ela fica parecendo um caixotinho. Então, por exemplo, essa peça, ó, essa parte vai aqui com esse meio. O meio desse pedaço fecha com o meio desse forro. Ela vai ficar como se fosse uma caixinha, ok? Então, a gente vai alfinetar. Eu alfinetei os meios do nosso forro. Então agora a gente vai distribuir o restante, ó. Vou colocar vários alfinetinhos, quem preferir pode alinhavar. Ó, ela casa certinho. Aqui. Essa curvinha a gente vai ter que fazer algumas preguinhas, ó. Ou dar uma franzidinha, ó, porque aí ele chega, ele fica certinho. Então, aqui, ó, mesma coisa, ó. Vou trazer, vou distribuir todo o meu tecido. Sempre direito com direito. Ó. Ok? Então, a gente vai alfinetar tudo e vai costurar. E eu vou deixar uma abertura pra gente poder desvirar a bolsa depois, ó. Mais ou menos esse pedaço de abertura, que é uma bolsa grande, senão a gente não consegue desvirar, ok? Bom,
costurei toda a volta. Eu esqueci de falar pra vocês, ó. Aqui, onde o forro se encontra com o zíper, a gente deixa sem costurar. Porque a gente vai costurar essa peça só a hora que a gente for fechar a parte de fora. Porque o forro, ele fica todo solto dentro da bolsa. O acabamento dessa bolsa, ele não tem viés. Portanto, a gente costura e ele fica todo solto, ó. Aqui eu deixei a abertura pra gente desvirar. Então, só vou virar aqui pra vocês identificarem, olha, como ficou. Esse outro lado do zíper também, olha, eu deixei sem costurar o forro. Que ficou uma abertura, tá? Isso aqui a gente vai fechar na hora que eu for colocar a parte de fora da bolsa. Então, agora a gente vai fazer isso. O fechamento vai ser a parte de fora da bolsa. Mesma coisa, ó, vou marcar o meio de todas as minhas partes dessa peça aqui e daquela outra peça que tem a frente e as costas da bolsa. Então, é a mesma coisa, ó. A tendência é o pessoal colocar assim, ó, uma peça de comprido e a outra de comprido também. Tá errado. É ao contrário, é para formar um caixotinho, olha. Então aqui eu marquei o meio, aqui eu marquei o meio, eu vou posicionar direito com direito e vou prender com o alfinete. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó. Vou virar aqui para vocês verem. O forro já tá todo costurado. Então, ó, o meio dessa peça com o meio aqui do fundo. Posicionar direito com direito e também prendo com o alfinete. Mesma coisa as laterais, ó. Aqui agora é onde tá o nosso zíper, que vai fechar com a frente aqui da bolsa, ó. Também meio com meio. Nessa etapa agora que a gente vai fechar esse pedacinho do forro que ficou aberto. A gente posiciona todas as camadas juntas aqui, olha. E costura só esse pedacinho com todas as camadas juntas. Depois a gente segue a costura somente com a parte de fora da bolsa, a manta, ok? E lembrando que essa etapa agora a gente vai costurar utilizando o calcador de vivo, porque eu preciso que a minha costura saia bem pertinho do vivo para a bolsa ficar certinha, ok? Pronto, gente, costurei a parte de fora da bolsa. Então, ó, eu não desvirei ainda para vocês verem como ela ficou. Então, o forro ficou para um lado e o corpo da bolsa para o outro. Então, agora, por aquela abertura que a gente deixou, a gente vai desvirar a bolsa toda. Ó, ela fica como se fosse um caixotinho, tá vendo? Vamos desvirar agora. Então é isso aqui, ó. A bolsa, ela tá pronta. Ela dobra aqui assim ao meio. Só dar o formatinho nela. E agora a gente vai prender a alcinha de couro aqui. Lembrando que essa alcinha, ela pode ser curtinha, pode ser uma alcinha de mão ou uma alça mais comprida, a tiracolo, o que vocês preferirem, ok? Olha, gente, a nossa bolsa tá prontinha. Colocamos a alça, certo? O zíper tá aqui. Então é isso aí. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Curtam a nossa página no Facebook. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube. E compartilhem o nosso vídeo nas suas redes sociais. É isso aí. Obrigada. Um beijo e a gente se vê.